Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Francine Nunes, sou fisioterapeuta, amo o que faço e quero compartilhar com vocês estudos de forma clínica, abordar tudo, desde anatomia até a parte de neuro, tudo de forma clínica. Porque eu não sei vocês, mas eu tinha muita dificuldade de correlacionar as coisas na época da graduação. Porque no começo da graduação a gente aprende anatomia, lá pelo meio avaliação, lá para o final reabilitação, e aí chega na frente do paciente, a gente tem que conseguir juntar tudo e fazer a nossa parte, o nosso tratamento. E isso é muito complicado no começo. Mas então vamos começar aí estudos de forma clínica. E eu trouxe o tema para vocês hoje sobre sistema vestibular. Esse tema eu dividi em 3 vídeos para não ficar muito longo. Então, o vídeo que nós vamos estudar agora é da parte anatômica, tá bom? Aí, vou deixar na descrição os outros 2 vídeos, que é o vídeo de avaliação e o vídeo de reabilitação. Então, nesse vídeo de anatomia, nós vamos estudar tanto a parte do cerebelo quanto aqui do vestíbulo. Porque a gente, na hora de avaliar, a gente precisa saber o que cada um faz, né, a diferença, o que um faz, o que o outro faz, para a gente conseguir entender qual que está falhando, né, digamos assim, da onde que está vindo o problema do paciente. Será que é um problema central ou um problema periférico? A gente precisa compreender. Então, por isso que os vídeos vão ser de forma clínica. A gente já vai falar de anatomia visando a avaliação. Bom, pessoal, bora começar então o nosso estudo sobre o sistema vestibular. Esse é o vídeo 1, em que a gente vai estudar a parte anatômica. Então, para compreender sobre as disfunções vestibulares, precisamos primeiramente estudar sobre o cerebelo, sobre o labirinto do ouvido e correlacionar como esses dois atuam durante o nosso dia a dia. Saber disso vai nos ajudar, né? Vai nos levar a fazer uma boa avaliação, a descobrir de onde está vindo o problema do paciente, se é uma coisa central, se é uma coisa periférica. Então, a gente precisa dar essa revisada aí. Então, vamos começar a falar sobre o cerebelo. Primeira coisa que precisamos saber é que o cerebelo, ele é muito trabalhador, gente. Mesmo sendo pequeno, ele sozinho realiza mais de 50% de todo o trabalho encefálico, galera. Então, esse camaradinha trabalha bastante. E com o trabalho dele, ele acaba sendo aí responsável pela manutenção da postura, equilíbrio, coordenação motora, aprendizado dos movimentos. Por isso que quando ele está afetado, haverá alteração nessas funções, tá bom? Então, qual seria a diferença aí do cerebelo e do córtex cerebral? Importante a gente saber também. Quando a gente pensa em cerebelo, a gente sabe que ele atua de maneira mais inconsciente e ipsilateral, ou seja, o lado do cerebelo vai estar atuando daquele lado do corpo. Enquanto o córtex cerebral, ele já atua de maneira mais consciente e contralateral. Por que a gente precisa saber disso? Porque na hora da avaliação, em alguns testes, como o Romberg, por exemplo, que a gente vai falar no vídeo 2, o paciente ele pode apresentar queda para um dos lados, né? E geralmente indica que aquele lado é o lado lesado. Então, isso acontece porque o cerebelo, ele é ipsilateral. Então, o lado que trabalha é correspondente àquele mesmo lado do corpo. Ao contrário do córtex, que a gente sabe que o lado lesionado vai gerar problemas no lado contralateral do corpo, tá bom? E o cerebelo, ele fica localizado aqui atrás do tronco encefálico. Pode ver que ele é considerado aí um pequeno cérebro, né? Como muitos dizem. Então, aqui umas imagens para vocês verem como que ele fica posicionado, porque às vezes só por um ângulo é difícil a gente
entender como realmente é. Bom, pessoal, então eu não vou focar em questões meramente anatômicas, tá bom? Como eu disse, eu quero mais falar voltado aí para a parte clínica. Então, o foco aqui vai ser dar uma revisada para compreender como o cerebelo funciona. Então, o cerebelo possui aí portas que servem para entrada e saída de informações e são chamadas de pedúnculos cerebelares e ficam localizados na parte ventral do cerebelo, ou seja, ali na porção do cerebelo que é voltado para o tronco encefálico. Já vou começar a ressaltar que não sai nenhum neurônio motor do cerebelo, ele apenas repassa as informações. Então, aqui a gente tem a imagem com os pedúnculos cerebelares e a gente vai estudar principalmente 4 hoje, que é o pedúnculo, né, o núcleo fastigial, o emboliforme e o globoso, que são chamados de interpósito, porque ficam juntos ali no meio, e o denteado. E como funciona, então, a entrada e saída de informações do cerebelo. Então, as informações, elas vêm do córtex cerebral, elas entram ali pela região chamada de neocerebelo, ou seja, o cérebro-cerebelo, como está sendo chamado atualmente, que é essa grande parte rosa aí. E sai do cerebelo pelos pedúnculos denteados, como respostas de aprendizado motor e motricidade fina. É algo que ocorre inconscientemente. Então, como que funciona? Ocorre uma espécie de comparação do movimento idealizado com o movimento realizado e ali vai ser ajustado, né? Então, o cerebelo, ele vai estar ali fazendo a regulação da execução desses movimentos. É como se as outras áreas do cérebro planejassem o movimento que querem fazer e mandassem ao cerebelo para ele regular e verificar a forma ideal de se executar esse movimento. E ele processa e reenvia a resposta, e tudo de forma inconsciente, em milésimos de segundo. O nosso corpo é muito incrível mesmo, né, gente? E também ele tem aí, recebe aí dessa parte informações do córtex que estão relacionadas à motricidade fina, que são aqueles que exigem menos grupos musculares, como manusear algo com as mãos, por exemplo. E aí, nós temos as informações que vêm da medula, que entram no cerebelo pela região paliocerebelo, que também está sendo chamado agora de espinocerebelo, que é essa parte aqui mais verdinha, né? Essa parte de cima. E saem pelos pedúnculos, nesse caso os pedúnculos emboliforme e globoso, como respostas relacionadas a controle de tônus e postura, ou seja, ele vai estar ali com essa manutenção, com essa verificação do grau de contração muscular que nós estamos fazendo, as tensões dos tendões, né? E também a posição que o movimento está, sua execução, sua velocidade. E aí temos também as informações que vêm do sistema vestibular, que chegam ao cerebelo pela região conhecida como arquicerebelo, também chamado de vestíbulo cerebelo, que é essa parte menorzinha, número 1, aí laranja, e saem pelos pedúnculos, nesse caso fastigial, como respostas relacionadas ao equilíbrio, ou seja, a posição dos olhos em relação à cabeça e da cabeça em relação ao corpo. Então, sabendo disso, se o paciente apresenta aí um quadro de ataxia, que não tem coordenação nos movimentos, marcha alterada, postura, sem coordenação postural,
Se ele apresenta uma hipotonia, que é redução do tônus muscular, dismetria, que é dificuldade de avaliar a distância, você pede um movimento para ele e você vê que ele não chega ao final do movimento, não consegue avaliar essa distância, ou passa, né? Passa a distância que era para chegar. Se ele apresenta disdiadococinesia, que é dificuldade de realizar movimentos rápidos e alternados, você pede um movimento para ele, né, alternado, vai e vem, e ele não consegue fazer. Se ele apresenta aí tremor, que é essa oscilação involuntária no movimento, geralmente no final do movimento, nistagmo, que é a oscilação involuntária de um olho ou dos dois olhos, entre outros, que nós vamos falar mais na avaliação, tem grande chance de ele estar com algum problema de origem cerebelar. Mas isso será visto, como eu falei, de forma mais aprofundada lá no vídeo sobre avaliação, que eu já vou deixar aqui na descrição para vocês. Não me aprofundei em questões como homúnculo, células de Purkinje, trato espinotalâmico, reflexos, porque o meu foco era dar uma pincelada mais voltada para a gente enxergar o cerebelo na parte prática. Mas eu tô deixando aqui na descrição a referência dos livros que eu usei, que relatam de forma bem aprofundada toda essa parte anatômica do cerebelo. Então, vamos falar sobre o sistema vestibular, né? A parte mais periférica. O sistema vestibular, ele é realmente um sensor da cabeça. Então, ele captura o movimento dos olhos em relação à cabeça e o movimento da cabeça em relação ao corpo. Como está a velocidade, a hora que acelera e desacelera, a execução dos movimentos no geral, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho como funciona aí as informações, desde a parte periférica para central e da central para periférica. Nós acabamos de ver um pouco. Então, nós temos o tempo todo estímulos visuais, vestibulares, proprioceptivos, né? O tempo todo. E aí, o que que acontece? Esses estímulos, eles saem, então, do sistema vestibular e através do oitavo nervo vestibulo-coclear, ou também chamado de oitavo par de nervo craniano ou oitavo nervo encefálico. Ele é um nervo sensitivo, então ele é dividido em duas partes, que eu vou falar mais pra frente, mas ele é dividido em nervo coclear, responsável pela audição, que a gente vai ver que sai bem lá da cóclea mesmo, e nervo vestibular, responsável por levar as informações vestibulares até o núcleo vestibular. Então, a gente vê que ele sai bem do vestíbulo, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, essas informações, elas saem e elas chegam até ali aquela parte que a gente já estudou do arco cerebelo, né? E lá é processado e saem como respostas pelos pedúnculos, no caso os núcleos fastigiais. E aí passam aí por neurônios motores, chegando então ao movimento. Então, geralmente o movimento idealizado, a regulação desse movimento, dessa postura, né, desse equilíbrio, movimentos oculares. Lembrando mais uma vez que não sai neurônio motor do cerebelo, tá bom? Saem as informações, e essas informações que saem de regulação vão passar posteriormente pelos neurônios motores. Então, como aí que esse órgão é dividido? Então, ele é dividido em labirinto ósseo, como se fosse a casca dele, a parte mais externa, e labirinto membranoso, que são as estruturas que estão ali dentro dessa casca, desse osso. É importante ressaltar, antes de continuar, que entre os dois existe um líquido chamado perilinfa. É bem semelhante ao líquor, né? Ela até chega a se comunicar com o líquor. E esse líquido tem importância, pois ele ajuda a sustentar o labirinto membranoso ali dentro da parte óssea, e ele também é importante por causa da movimentação. Então, quando a gente se movimenta, esse líquido se movimenta também
e por causa do movimento do líquido indo para trás, para frente, para os lados, ele ajuda a captar as informações sobre como está esse movimento, como está a velocidade, em que direção está indo. Outra coisa, antes de continuar, é que vale ressaltar também que cada lado da cabeça possui um desse, né? Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que saber que tem em dobro, porque tem do lado direito e tem do lado esquerdo. Então, o labirinto ósseo, a gente vê que ele tem o quê? 3 canais semicirculares, o anterior, o lateral e o posterior. Ele tem também a cóclea, que nesse caso a gente não vai adentrar porque faz parte aí do sistema auditivo. E o vestíbulo, que é a porção mais central ali e é importante porque dentro vai estar o órgão utrículo e sáculo, que são aí os órgãos otolíticos, que a gente precisa saber. E o labirinto membranoso, que é realmente onde está, que é o órgão e onde está a função. Então, ali a gente vê que nós temos o nervo vestíbulo coclear, como eu falei para vocês. Sai ali da parte coclear, né? Sai a parte coclear ali da cóclea e a parte vestibular ali do vestíbulo. E aí ela tem as funções aí vestibulares e auditivas. Vemos também que ele possui 3 canais semicirculares, o anterior, o lateral e o posterior. E cada um desses canais, eles estão dispostos em ângulos e planos diferentes, o que permite que eles captem informações sobre velocidade e deslocamento em todos os planos e eixos da cabeça. Isso é incrível, né, gente? Então, o semicírculo anterior, ele vai capturar ali informações relacionadas à flexão e extensão da cabeça. O semicírculo lateral, ele vai estar capturando informações relacionadas à rotação da cabeça e o semicírculo posterior, ele acaba capturando informações relacionadas às inclinações da cabeça. Temos também ali as ampolas, que no caso são o início aí dos canais semicirculares, e ele tem esse diâmetro aumentado. Temos também ali no centro, nessa parte do vestíbulo, os outros 2 órgãos chamados de sáculo e utrículo, que são os órgãos otolíticos. Então, eles são responsáveis por capturar informações de aceleração, deslocamento da cabeça, durante as nossas atividades diárias, né? Em casa, dirigindo, subindo e descendo a escada, um elevador, durante saltos e quedas. Então, conforme a cabeça é projetada para frente, para trás, para o lado, para o outro, inclina, roda, esses órgãos, eles conseguem capturar os movimentos da cabeça e deduzir o movimento do corpo. Tudo isso graças às células ciliadas que tem dentro deles. Então, essas células ciliadas, elas acabam se movendo com o movimento e possibilita que haja uma estimulação, uma descarga neural para capturar essas informações. E temos também, como eu falei, a cóclea ali, que na verdade ela está relacionada à audição. Bom, pessoal, essas acabaram sendo as fontes que eu usei, né? Todos esses livros, eles estão disponíveis gratuitamente no Google. Eu baixei todos eles e eu vou deixar a referência certinha aqui na descrição, caso vocês queiram pesquisar também. Vocês viram que eu não adentrei muito em questões realmente teóricas, anatômicas, porque eu queria dar uma pincelada para na hora que vocês cheguem na parte prática, na frente do paciente, vocês lembrem de forma prática realmente o funcionamento do cerebelo, funcionamento aí do sistema vestibular, que era realmente o meu foco. É isso aí, pessoal. Passei aí de forma bem básica para vocês, tá bom? Não vou me aprofundar em coisas muito teóricas. Vocês viram que em cada slide tinha ali da onde que eu tirei a fonte de estudo. Também vou deixar toda a referência bibliográfica que eu usei aqui na descrição, porque a gente que é dessa área, a gente não pode fazer nada da cabeça. Tudo tem que ter uma fonte. Então, as fontes vão estar aqui na descrição,
deixa seu like, compartilha. Quanto mais crescer o canal, mais eu vou estar trabalhando para trazer aí para vocês vídeos. E já vai pro vídeo 2 para não perder aí a sintonia de estudo. Eu encontro vocês no vídeo 2 então.